Deus quer falar com você. Roboão consegue o que tanto queria. Roboão conseguiu não só o trono, mas a aprovação e o respeito do trono. Conosco é assim. Quando viemos para Cristo, ou estamos na igreja pelos longos períodos de caminhada, nós traçamos metas, alvos, sonhos. Em oração, em jejum e trabalho árduo, nós buscamos. E sabe o que acontece? Muitas vezes conseguimos. Conquistamos a posição que nós queríamos, conquistamos o prestígio que nós queríamos, conquistamos as posses, os lugares que nós queríamos. Deus nos concede prestígio, confiança, ou nos concede a patente que nós queríamos. Nós conseguimos subir de posição no reino, de posição hierárquica na igreja, de posição espiritual no campo espiritual. Finalmente conquistamos. A Bíblia diz que ele confirmou e se fortaleceu. O que é fortalecer? Veja só, confirmar é uma coisa, não significa que o reino está forte, ok? Ele conseguiu, depois se estabeleceu, se fortificou, firmou as bases, os alicerces, incorporou os ministérios. Ele começou a ter estabilidade no seu governo, econômica, estabilidade militar, estabilidade nos ministérios da saúde, da defesa. O seu exército se tornou grande, poderoso, e ele então conseguiu se estabelecer. Assim também conosco, nós conquistamos o que tanto queríamos, seja em campo natural, ou em campo espiritual, em campo profissional ou ministerial. E nós, depois de conquistarmos, Deus permite um momento de estabilidade, um momento onde as vacas estão gordas. Essa estabilidade significa assim, para você entender, quando Roboão, ele começa a reinar, e ele começa o seu plano de governo, ele começa a armar o seu exército e convencer a população, de maneira que os exércitos inimigos se rendem a ele. Por exemplo, a oposição que ele tinha do reino do norte, Israel, essa oposição, ela cessa. E os exércitos armados de Israel, do reino do norte, se juntam a Roboão. Ou seja, Roboão está como o pacto soviético germânico de Adolf Hitler. Ele não tem oposição de ninguém, ele está livre para fazer o que ele quiser, ele tem soberania total daquela região. Ou seja, é um tempo de trégua, não há quem faça oposição a Roboão. O domínio e o poder é total dele, e os reinos vizinhos fizeram um acordo de paz para deixar Roboão reinar como quiser. O que acontece? Existem períodos da nossa vida que Deus permite um tempo de trégua. As tentações baixam um pouco, o inimigo perde o seu poder de fogo, parece que o ataque do inimigo se torna mais neutro, mais não tão forte. Um tempo de estabilidade, de trégua. Pode notar, as inclinações da nossa carne parecem menos acentuadas, as setas e as armadilhas do diabo parecem que deu um tempo. Estamos vivendo ali o nosso auge. Ou seja, Roboão estava sem problemas. O Dr. Martin Lloyd Jones diz que o grande problema do crente é a ausência de problemas, não é a presença deles. O grande problema na vida do crente é a ausência de problemas, e não a presença deles. E acontece isso conosco. A estabilidade,
mas é bom estar estável, né? Bolso cheio, saúde em dia, casamento bom, profissão e escola tudo correto, ministério, vida com Deus, começa tudo, começamos a receber os louros do nosso progresso, os aplausos, começamos a receber as consequências disso, né? A premiação por conta disso. Foi assim Roboão viu ali toda a sua glória nos 3 primeiros anos. Mas vejam só a consequência da estabilidade. Vejam o perigo que pode ocorrer com quem fica muito tempo em trégua, muito tempo só na gordura, muito tempo só com status, só por cima. Veja só, verso 1. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor. Deixou a lei do Senhor. Veja só, o que aconteceu? Depois de haver tido trégua quanto os inimigos, depois de ele ter feito as suas conquistas, estabelecido o reino, e depois de ter colocado a sua autoridade, o que aconteceu? Depois da sua prosperidade, isso levou ele ao comodismo. E é interessante esse dado, que na história do Antigo Testamento, da nação de Israel, todas as vezes que Deus promovia livramento, prosperidade, riqueza, Israel se corrompia. Talvez é por isso que Israel parece maior parte do tempo em servidão, em cativeiro, do que em prosperidade, porque talvez era só assim que Israel buscasse o Senhor. Ele deixou a lei do Senhor. O que aconteceu com Roboão? Acomodou-se, baixou a guarda, deixou de depender do Senhor, deixou de observar, deixou de temer a lei do Senhor, deixou de dar importância à vontade de Deus, à palavra de Deus, à lei de Deus. Ele baixou a guarda. Isso acontece conosco, irmãos. Depois de um tempo de prosperidade, de conforto, de estabilidade, de bonança, de gordura, de louvores, temos a inclinação, nós temos a inclinação para deixar o Senhor e nos acomodarmos. Pode ser a sua história. Olha onde você já chegou, o que você já conseguiu, o que você já passou, o que Deus já fez por você, e hoje você não tem dado a atenção à lei de Deus que você dava, a atenção ao momento secreto de oração, a vida devocional. Quanto tempo não jejua, quanto tempo não lê exaustivamente as Escrituras, não frequenta uma vigília. Você se acomodou por causa da posição que Deus te colocou. Isso é muito perigoso. 1 Coríntios 10, 11 diz: estas coisas lhe sobrevieram, Paulo escrevendo aos Coríntios. Que coisas? Paulo está contando a história de Israel para os Coríntios, como exemplo para vocês, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aí Paulo conclui: aquele que, pois, pensa estar de pé, cuida para que não caia. Então Paulo estava falando para os coríntios, para eles vigiarem, e usando o exemplo de Israel que apostatou e caiu. Eu estou falando a aliança do Calvário, e usando o exemplo do rei Roboão de Israel, por causa do comodismo. Irmãos, tem acontecido isso com você? Quanto valor você tem dado nesse livro? Você se lembra na época do seu perrengue, como você reverenciava, estudava, lia, tratava as Escrituras? Você lembra o seu momento secreto de oração, a responsabilidade, o zelo, o temor? Você lembra quanto aos cultos?
Você lembra os jejuns regulares? Não só isso, mas o esforço em cumprir. Isso é santificação. Santificação das maiores demonstrações de obediência a Deus, de gratidão a Deus, de serventia a Deus e do nosso cristianismo. Sobretudo, o crente se destaca do não crente pela obediência a Deus, mas o comodismo faz com que o padrão de santidade baixe, que a vida de oração seja deixada de lado, que a leitura das escrituras seja esquecida e que o culto público tenha pouco valor. Eu preguei aqui domingo passado e eu disse: as pessoas não estão fazendo o que a Bíblia manda, mas o que faz bem para elas. Eu vou comprar isso aqui, pastor, eu vou casar com essa mulher, eu vou comprar essa roupa, vou fazer essa viagem, eu vou trocar esse carro. Tá, irmã, mas é bíblico? Não me importa se é bíblico, eu só quero saber se me faz bem, se me dá lucro, se me dá retorno, se deixa eu feliz. Eu só estou pensando em comprar aquela coisa, pensando se vai me deixar feliz. Eu não quero saber o que Deus acha. O Roboão fez isso. Agora o que importa para Roboão é se faz bem, não é se é bíblico. Agora vamos lá, se acomodou por causa da estabilidade. E você? Como é que está hoje a sua vida? Depois de um período de vaca gorda, você também deixou? Agora veja a segunda consequência, que trágico. Deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Veja só o poder da influência. Veja só. Escute, presta atenção. Quem era o cabeça do reino? O rei? Quem é o monarca? O rei Roboão. Quem é a grande autoridade de Judá? O rei. O grande comunicador com Deus? O rei. O que ocorre aqui? Então, se o rei esfria, o reino esfria. Se o rei se desvia, o reino desvia junto com ele. Entendeu? Davi, quando morre, a Bíblia diz: Davi estava velho e farto de dias, e os olhos de todo Israel estavam sobre ele. Ele é o monarca, ele é o cabeça, ele é a autoridade, onde todo Israel andava segundo o que ele fazia, dizia. Por ser o monarca, a apostasia de Roboão é estendida para todo o reino a quem ele influenciava. Esse é o perigo de nós acomodarmos. Quantas pessoas não estão com os olhos voltados para nós? Quantas pessoas não dependem de nós, não têm nós como modelos de liderança, de pai, de esposa, de marido? Olha a responsabilidade que está sobre as nossas costas, de modo que se nós esfriarmos, nos pervertermos, nossa mulher vai com a gente, nossos filhos vão com a gente, nossos discípulos vão com a gente, nosso rebanho vai com a gente. A responsabilidade que você tem. Seu comodismo, seu esfriamento está influenciando outros. Por quê? Porque Jesus diz assim, presta atenção: essa noite todos se escandalizarão de mim, porque está escrito: ferirei o pastor, dispersarei o rebanho. Estava dizendo da morte dele na cruz, o pastor, o rebanho, os 12 iam ser dispersos. Quem é o pastor da tua casa? Se você é marido, você, o rebanho, mulher e filhos. Quem é o pastor da sua casa? Se você é filho, só você é o crente. Você é o pastor. Pai, mãe e irmãos é o seu rebanho. Se é só você, esposa, você é o pastor. Lá onde você trabalha, todos conhecem você como cristão, você é o pastor lá, e ali está o rebanho. Na escola, na igreja, você que ocupa ministérios, ou recebeu uma patente como Roboão, e por causa disso Deus colocou pessoas aos seus cuidados. O seu pastor, se ferir o pastor, você, o rebanho se dispersa, mulher vem junto, filho vem junto, família vem junto, discípulo vem junto.
Você não pode se acomodar.